Senhor, e Jesus disse, desde o reino dos céus tem sido tomado de assalto desde os tempos de João Batista. E se vocês querem saber, é ele e o Elias que devia voltar. Então Jesus textualmente confirmou, embora não tenha sido o objetivo dele, mas ele pregou sim. Não diretamente, mas indiretamente, ele pregou reencarnação. E as pessoas às vezes se incomodam muito, porque nós trazemos esses conceitos, vamos dizer assim, defendemos pela racionalidade que eles representam, pela justiça divina que eles representam. E eu sempre digo, não sou eu que estou criando reencarnação, não é você que está criando reencarnação, não foi o Espiritismo que criou reencarnação. A reencarnação é a criação de Deus. É a misericórdia divina que dá chance para que a gente se recupere daquilo que a gente cometeu de desatino no passado. E, portanto, não é uma questão de crença, de aceitar ou não aceitar. Mesmo porque, crendo ou não crendo, vamos todos reencarnar assim mesmo. Porque é uma chance, é a única maneira de a gente entender a justiça divina é através da reencarnação. Não tem outro princípio. Então, como entender, Severino, por que motivo a maioria das religiões cristãs não aceitam a reencarnação? Eu acredito, e até onde vão os nossos conhecimentos, Delmar, que os nossos irmãos cristãos, a maioria, são vítimas de mal interpretação da Bíblia, de traduções não, eu diria assim, não corretas com o texto original. Eles se utilizam de princípios que acham que basta uma existência, porque para mim seria ótimo que eu só tivesse a oportunidade de evoluir numa só existência, mas a gente fica com aquelas perguntas, e quem morreu na tenra infância, que não teve a oportunidade de evoluir, de crescer, como é que vai ficar? Que Deus seria esse que daria a oportunidade a você a nascer inteligente, com saúde, com capacidade, enquanto outros nascem limitados em favelas, em situações, vamos dizer assim, de provações muito mais fortes e muito mais sérias, sem nenhum tino de inteligência, com a mente totalmente obnubilada. Então, as religiões, sobretudo os concílios, mudaram esses conceitos. Sobretudo o segundo concílio de Constantinopla, que nas suas conclusões, ele tira qualquer conceito de vidas passadas. Que está lá, Orígenes foi um dos defensores desses princípios e foi anatematizado por esse concílio. Orígenes e todos os seus seguidores, que eles chamavam naquela época de origenismo. Então as religiões tiveram de certa forma, um papel muito importante nisso, de tirar esses conceitos, porque o cristianismo primitivo era todo reencarnacionista. Você vê lá a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 2, ele diz assim: caríssimos, não acrediteis em tudo que os Espíritos vos disserem, mas antes verificais se os Espíritos são de Deus. Se não existisse comunicabilidade entre os Espíritos, por que João faria essa recomendação? Então você vê através dos tempos, as religiões foram se fundamentando, sobretudo o cristianismo católico, apostólico romano, que vejo hoje como ex-católico, respeitando todos aqueles princípios que o catolicismo ainda tem hoje, eu vejo que a igreja adquiriu um grande poder, retirando a reencarnação de suas fileiras, porque a reencarnação transfere toda e qualquer responsabilidade para nós. E aí a igreja se colocou como uma intermediária e tirou a responsabilidade nossa para colocar nela, e aí nós ficamos na dependência direta dela. E nós não precisamos de ninguém para chegar a Deus, só de nós mesmos, da nossa conduta, do nosso comportamento. E aí, escondendo esse princípio, acabando com esse princípio, com essa misericórdia divina, nós ficamos todos na dependência dos homens, daqueles que se julgam intermediários entre nós e Deus. E Jesus simplesmente colocou em todas as nossas mãos a conduta, a moral, para evoluir até Ele. Então Jesus é realmente, o nosso grande mestre em tudo isso, e a sua misericórdia Ele transfere para nós
em todos os ensinamentos que ele nos deu. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tudo vem dele. Não precisamos absolutamente de ninguém para sermos intermediários de Jesus. E tem pessoas que dizem assim, vocês espíritas, já ouvi muito, pregando a reencarnação, tiram a importância da morte de Jesus na cruz. Porque Jesus morreu para nos salvar. E a reencarnação tira esse valor. Eu digo pelo contrário. A morte de Jesus na cruz chamou a atenção para a sua mensagem. E a mensagem do Evangelho tem um objetivo maior, que é exatamente diminuir a quantidade de reencarnações aqui. Porque se você seguir Jesus, você vai reencarnar muito pouco. Essa é a questão. Mas se você não seguir, ele tem paciência. E ele diz que os que fizeram bem irão para a ressurreição de vida, mas os que praticaram o erro, eles terão uma chance de serem julgados e recomeçar de onde falharam. Eu acho isso fantástico. Não tira absolutamente. Eu acho que Jesus é meu ídolo, meu mestre, meu senhor, meu tudo nesse sentido de fazer com que a gente, seguindo os seus ensinamentos, a gente não vai ter dificuldade nenhuma de chegar até ele. Basta o quê? Amemos-nos uns aos outros. É só isso que ele quer de nós. Severino, agora nós precisamos ir para um breve intervalo, mas já voltamos com vocês aqui no programa Transição, a Visão Espírita para um Novo Tempo. Até já! Rádio Boa Nova. Sintonize. Em todo o Brasil. Saiba como ouvir. Ligando, por e-mail ou acesse o site. A comunicação em prol de um planeta de regeneração. Rede Boa Nova. Emissoras da FEAL. Fundação Espírita André Luiz. Clube do Livro Amigos do Espiritismo. Ficando sócio do clube, você receberá em sua casa os melhores lançamentos de livros espíritas. Não perca essa oportunidade de ter os melhores livros pelo menor preço do mercado. Inscreva-se já, ligando 11 2979 2157 ou acesse www.amigosdoespiritismo.com.br. Já chegou nas bancas a revista Caminho Espiritual número 8. Aprenda a se tornar receptivo à cura espiritual, passes, fluidoterapia e outros tratamentos. Como o equilíbrio energético pode ajudar a manter a saúde. E mais, o uso das fotos Kirlian no diagnóstico das doenças. Revista Caminho Espiritual. À venda nas bancas de todo o Brasil. Os livros citados neste programa podem ser adquiridos na Mundo Maior Editora. Acesse mundomaior.com.br. Desde 1949, o Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz ajuda a transformar o mundo, oferecendo espiritualidade à população e atendimento gratuito ao deficiente mental. Uma história difícil, cheia de espinhos, de uma instituição que nunca deixou de acreditar em um amanhã melhor. Faça parte desta história. Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz. 60 anos, transformando vidas. Estamos de volta com o programa Transição, a Visão Espírita para um Novo Tempo. E hoje o tema, ressurreição e reencarnação, à luz da Bíblia e do Espiritismo. E para falar desse assunto, ninguém melhor do que o nosso querido Severino Celestino. Severino, retomando, na tua última colocação no bloco anterior, você falou ali no meio do cristianismo primitivo. Muitas pessoas, eu acredito que não tenham muita familiaridade com esse termo. O que quer dizer? O cristianismo primitivo é exatamente a história da primeira geração que sucedeu Jesus. Quando Jesus esteve aqui, quando ele é crucificado, formou um hiato entre a ida dele, quem ia suceder Jesus. E a gente tem toda uma história no livro de Atos dos Apóstolos, que é importante que você leia, porque é ali onde está toda a história do cristianismo primitivo. Como é que eles se comportavam, como é que eles agiam.
Isso, inclusive, é importante, que é uma das disciplinas que eu leciono lá no nosso curso de Ciências das Religiões, é essa sequência natural. E eu não poderia deixar de falar de uma figura que é tão marcante, que é Paulo de Tarso,